Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é João Carlos, sou professor de elétrica, engenheiro eletricista. Então hoje eu venho trazer uma aula sobre tensão elétrica. O que é tensão elétrica? O que você entende sobre tensão elétrica? Se eu tenho a tomada, nessa tomada sem ter nada ligado, não tem nenhum plug ligado nela aqui, eu tenho o que? Tensão elétrica ou corrente elétrica? Eu tenho tensão elétrica. Há uma diferença entre elas? Sim. A tensão ela é uma força, né, que impulsiona os elétrons livres por um condutor, né, por um cabo, por um fio. É uma diferença de potencial elétrico. Então, ou seja, se eu pego um multímetro, aqui eu tenho o quê? Eu tenho fase, terra e o neutro. Então, se eu coloco o multímetro nesses dois terminais da lateral, eu vou encontrar a tensão elétrica, que nesse caso aqui, baseado pela norma, azul claro, neutro, vermelho, fase, verde é terra. Então eu tenho 127. Em cima, como eu tenho duas fases, entre fases, 220. Então eu tenho tensão elétrica aqui. Fazendo uma analogia, né, com o sistema hidráulico, aqui eu tenho um sistema hidráulico e aqui eu tenho um sistema elétrico. Duas caixas, uma cheia e outra vazia, então, ou seja, tem uma diferença de potencial, né, que ela pode ser, é muito comum de ver dessa forma, né, dP, ou seja, diferença de potencial, né, diferença de potencial elétrico. Existe uma diferença de potencial aqui nesse sistema hidráulico? Sim. Aqui eu tenho uma caixa cheia, aqui eu tenho uma caixa vazia. Então tem uma força aqui. Essa força no sistema hidráulico é pressão. Eu tenho uma pressão hidráulica, uma pressão. Concorda que tem uma força? Tem uma força aqui, ó, nesse sentido, né? Pressionando ali na válvula. A válvula está fechada, então tem uma força. Aqui no sistema elétrico, eu tenho uma bateria, um circuito aberto, no momento aberto, uma lâmpada. E o que eu tenho aqui, né, esperando, no momento que eu fechar, eu tenho uma tensão elétrica que também é uma força. Então, quando eu fechar aqui na válvula, eu fechar aqui o contato, fechei o contato, eu vou ter o que? Corrente elétrica. E aqui, quando eu abrir a válvula, eu vou ter uma vazão. Então, pressão, vazão, tensão elétrica, corrente elétrica. Essa água ela vai chegar até outra caixa. No momento que o nível, né, se igualar, eu não tenho mais nada aqui, correto? Desse lado a mesma coisa. Aqui, ó, de um lado da bateria, está cheio de cargas negativas, né? Os elétrons, eles são cargas negativas. Então aqui desse lado está carregado de elétrons, do outro lado está sem elétrons, né? Falando dessa forma, uma forma mais simples. E do outro lado eu tenho o que? Carga positiva. Uma regra da física, uma lei da física, diz que os opostos se atraem. Então, se eu tenho positivo de um lado, negativo do outro, o negativo ele vai ser atraído pelo positivo. Então, vai gerar uma corrente elétrica de um lado para o outro. Esse seria o sentido real, né? Do polo negativo para o polo positivo. Sentido real. Ela vai passar pela lâmpada, a lâmpada vai acender e esses elétrons vão estar vindo para o outro lado, né, se combinando aqui, e desse lado aqui vai perdendo elétrons. Vai perdendo, até se nivelar, se igualar, e aí sim a bateria vai estar descarregada.
Uma pergunta que eu costumo fazer com os alunos é o seguinte: eu tenho aqui a lâmpada, né? O que vocês pensavam antes, né? Aqui praticamente eu já falei, mas alguém pensava que saía uma carga, né, do lado positivo, uma carga do lado negativo, e ela fazia dessa forma aqui, esse sentido, chegava aqui na lâmpada, ocorre uma reação e a lâmpada acende, seria isso? É isso que acontece? Ela sai do positivo para o negativo, positivo, negativo, chega na lâmpada, ou ela circula, né? A corrente circula. Eu já disse que a corrente circula, mas porque tem pessoas que realmente pensavam dessa outra forma, né? Então, quem também tinha esse pensamento, se quiser colocar nos comentários, fique à vontade. Mas ela circula em um sentido real, do negativo para o positivo. Ok. Outra pergunta muito comum, eu tenho aqui, por exemplo, um sistema trifásico. Eu tenho um RST, 3 fases e um neutro. E é um sistema 220/380. Aí eles perguntam o seguinte: mas o multímetro, eu tenho 2 pontas. Aqui tem 4 fios, né, 4 cabos. Como que eu faço para medir? Muito simples. Como é 220/380, então qualquer uma dessas fases com neutro vai dar 220. Outra coisa, como isso daqui, gente, é um sistema de corrente alternada, né? Corrente alternada, não tem polaridade, ok? Eu posso colocar tanto cabo vermelho como preto aqui, que vai marcar 220. Então, ou seja, neutro e fase, qualquer uma dessas fases vai dar 220. Se eu fizer entre fases, essa fase com essa, ou vice-versa, vai dar 380. Então, ou seja, como eu disse, a tensão elétrica ela é uma diferença de potencial entre 2 pontos, é uma força capaz de impulsionar os elétrons. Então, se é entre 2 pontos, isso aqui é um ponto, isso aqui é um segundo ponto. Então, fase e neutro, 220. Fase, 380 nesse sistema. Ok? Mas se for, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Se for, por exemplo, aqui, 127/220. Aí vai ser o seguinte: entre fase neutro, 127. Entre fases, 220. Fase neutro, qualquer uma das fases. E o neutro, 127. Entre fases, 220. Eu disse que na corrente alternada isso não tem polaridade. Mas na contínua, sim. O cabo vermelho, você coloca no ponto positivo, ele é positivo. Preto, negativo. Então, se mede dessa forma. Se essa bateria aqui for uma bateria de 12 volts, vamos colocar aqui 12 volts. Então, você vai pegar aqui, ó, positivo, negativo, vermelho positivo, preto negativo, e ela vai marcar 12 volts. Se você inverter, colocar o preto no positivo e o vermelho no negativo, ela vai marcar 12 volts, na correia vai aparecer assim, menos 12. Vai aparecer de uma forma como se fosse negativo, é invertido. Menos 12. Então é só você colocar na posição correta que ele marca 12 volts. Então, corrente contínua tem polaridade, na corrente alternada não temos polaridade. Então, hoje, essa é a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, para que ajude, né, o canal. Coloque nos comentários sugestão de vídeo. Curte, né? Deixe o seu like no vídeo. Enfim, a próxima aula vai ser corrente elétrica. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, até o próximo vídeo.